Meus queridos, o texto que eu quero trazer para reflexão das nossas vidas esta noite está no Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 15. É um texto muito conhecido para a Igreja do Senhor. Os irmãos, é uma palavra que se escuta, se ouve todos os dias. Pai de sua irmã Eranildes, Deus abençoe Maria Nilde, toda a sua família. Pai do Senhor amada. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E do versículo 8, Lucas vai registrar a parábola de Jesus, que vai falar sobre a mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma dela, e em seguida ele vai falar sobre o filho perdido. E se observarmos os finais dessas 3 parábolas, ou dessas 3 histórias que está dentro desta parábola, veja que no versículo 10 diz assim, fala da mesma forma da mulher que perdeu as dracmas, diz: E achando, convoca as amigas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí no verso, na história do filho pródigo, também Jesus falando sobre o filho perdido, aí Jesus diz: Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Meus queridos, Lucas registra, diz que Jesus estava pregando. E quem eram os ouvintes de Jesus? A Bíblia diz que as pessoas que ouviam Jesus falar ou pregar naqueles momentos eram os publicanos e os pecadores. Todos eles vinham para ouvir a palavra que Jesus tinha para eles. E os fariseus, os escribas, ao ver Jesus rodeado de pessoas que na visão deles eram pecadores, e ver que os publicanos que estavam em volta de Jesus ouvindo Jesus falar, Lucas diz que eles começaram a murmurar, dizendo que Jesus recebe pecadores e come com ele. E Jesus, sabendo dessa murmuração, Jesus sabendo do coração dos fariseus e dos escribas, dos religiosos daquela época, então Jesus traz esta parábola. Jesus traz esta parábola que traz essas 3 histórias, falando sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, para que aqueles religiosos viessem entender o amor de Deus para com o pecador. Jesus disse que o médico não veio para os sãos, mas sim para aqueles que estão doentes.
Jesus começa falando a parábola e ele fala da ovelha perdida e diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Jesus coloca o exemplo para eles mesmos. Jesus diz: olha, que homem no meio de vocês, que se tiver 100 ovelhas, se vocês perder uma, vocês não deixam no deserto as 99 e vai após a perdida até que achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros e volta com alegria, volta com júbilo, volta satisfeito? Digo-vos que assim também haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está dizendo assim, que alegria no céu. Eles estavam julgando Jesus porque Jesus estava pregando e estava sentado no meio dos pecadores, dos publicanos, que na visão dos judeus eram pessoas indignas de perdão. Jesus disse: assim como o homem que tendo 100 ovelhas, que perdendo uma ovelha, ele deixa as 99 no deserto e volta a procurar aquela ovelha que estava perdida. E quando ele encontra, ele coloca sobre os seus ombros e volta com alegria, jubilando. Eu quero dizer a vocês que da mesma forma, digo-vos que assim haverá alegria no céu. Eu quero dizer a vocês que da mesma forma, a alegria lá no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justo, que não necessita de arrependimento. Aí Lucas continua registrando a história da dracma perdida. Ele diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varra a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, o alvo de Jesus é mostrar para os religiosos daquela época que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há uma alegria diante dos anjos de Deus, há uma alegria no céu. Quando um pecador reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros. E na história do filho pródigo, Jesus parece que mexe com os religiosos daquela época. Porque todos nós conhecemos essa história do filho pródigo. Saiu, pediu a herança do pai, foi para distante, gastou tudo. E quando estava no fundo do poço, ele reconheceu, viu onde caiu em si, retornou à casa do pai. E disse que o pai mandou pegar a melhor roupa para ele, o pai mandou colocar o anel no seu dedo, mandou colocar a sandália nos seus pés, mandou matar o bezerro cevado e convidou, fez uma grande festa, fez um grande banquete e fez uma grande festa. E diz que o filho mais velho, quando ele retorna e quando ele pergunta o que estava acontecendo naquela casa, aos trabalhadores diz assim: olha, você não sabe, é aquele teu irmão que voltou, retornou, e o teu pai deu uma grande festa. E chama eles, ele diz: eu não vou entrar nessa festa, eu não vou participar deste banquete. Aí alguém vai lá e diz para o pai, o pai do filho pródigo,
e diz: olha, o teu filho mais velho está lá fora. E quando ele chegou, perguntou por que essa festa, e eu disse a ele que era o retorno do irmão dele, e ele disse que não ia participar dessa festa, e ele está lá fora. E o pai retorna, o pai sai lá fora e vai atender, vai ver porque o filho não quis. E ele disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Meus queridos, Jesus estava mostrando para os religiosos que se realmente eles serviam a Deus, eles tinham que se alegrar em ver os pecadores se rendendo aos pés de Jesus. Eles tinham que se alegrar em ver os publicanos, que eram vistos como pecadores, ouvindo a mensagem de Jesus. Esse filho mais velho, quando ele descobre que a festa, que o motivo daquele banquete era o retorno do seu filho, do seu irmão, ele, em vez de se alegrar, de ficar feliz, porque o seu filho, seu irmão que havia desaparecido, havia sido encontrado, ele agora fica com raiva. Ele vai agora questionar o seu pai e dizer assim: olha, eu fiquei tantos anos com o senhor nunca me matou um bezerro, nunca me deu nada, e agora vê esse seu filho aí que pegou a herança, gastou com as meretrizes, e o senhor dá uma festa. Aquele irmão, aquele filho era para estar feliz pelo retorno do seu irmão, tinha que estar alegre, porque o seu pai disse: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que é meu é seu, tudo que me pertence, te pertence. Mas, meu filho, devemos nos alegrarmos, porque esse meu filho, ele estava perdido, mas ele foi achado. Esse meu filho estava morto, mas ele ressuscitou. Estava perdido, mas foi encontrado. Trazendo para os dias de hoje, meus queridos, quantas pessoas às vezes não ficam felizes em ver os pecadores se reconciliando, voltando para a presença do Senhor. Às vezes ficamos questionando: mas foi fulano agora está na igreja? Fulano agora é crente, fulano agora é cristão. Fulano depois de tantos anos agora volta para a igreja. Nós temos que se alegrar, meus queridos, pelo retorno. Temos que nos alegrarmos porque essa pessoa reconheceu, voltou para os pés de Jesus, reconheceu os seus erros, reconheceu os seus pecados e voltou-se. E a Bíblia diz que, Jesus disse que há uma alegria, o céu se alegra, há uma alegria diante de Deus e dos seus anjos por um pecador que se arrepende. Por isso Jesus disse que ele veio para aqueles que estavam doentes. Os médicos vêm para os doentes, não para aqueles que estão sãos. Existem pessoas que são doentes espirituais, que precisa de Deus, que precisa da misericórdia do Senhor. E Jesus
se alegra quando um pecador se arrepende. Quando o pecador abre o seu entendimento, reconhece o seu pecado, os seus erros, e abre o seu coração e retorna para a presença do Senhor Jesus Cristo, ou aceita Jesus como seu Salvador. Na história da ovelha, Jesus diz na parábola que era 100, e uma se perdeu. O dono daquelas ovelhas dizia assim, foi só uma. Mas diz que ele deixa as 99 no deserto e sai ao encontro daquela ovelha que estava perdida. Porque o amor de Cristo para conosco é muito grande. E diz que quando ele encontra, ele volta com muita alegria. Quando o pecador se arrepende, há uma alegria no coração de Deus. Diz que quando ele encontra a ovelha que estava perdida, ele coloca sobre os seus ombros e volta jubilando com muita alegria. E quando ele volta, diz, e chegando a casa, ele convoca os amigos, seus vizinhos, e dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha que estava perdida. Eu digo-vos que assim também haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende. E quando é na parábola, na história da mulher que perdeu uma das dracmas, e diz, quando ela acha, o que é que ela faz? Ela convoca as suas amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que estava perdida. Aí Jesus diz, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Em vez de reclamarmos, em vez de murmurarmos, em vez de questionar como os religiosos daquela época, os fariseus, os escribas, eles murmuravam contra Jesus, porque Jesus se relacionava com os pecadores e com os publicanos. Aí Jesus traz esta parábola para eles. E Jesus finaliza a parábola falando da história do filho pródigo, do filho perdido. E ele diz para aquele filho mais velho, ele representa muitos religiosos daqueles dias e dos dias de hoje. Tem pessoas que não ficam felizes quando o pecador se arrepende, quando alguém volta para a igreja. Às vezes quer questionar, quer trazer, quer lançar no rosto o pecado, as falhas. Mas a Bíblia diz que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando o filho mais velho vai questionar o pai e dizer, pai, o Senhor fez por ele o que o Senhor nunca fez por mim. Aquele pai diz assim, meu filho, eu não fiz por você porque você nunca precisou, porque você sempre esteve comigo. E tudo que eu tenho é seu. Irmãos, nunca queira estar no lugar de alguém que se afastou da presença de Deus e foi parar no fundo do poço. Quantas vezes, quantos relatos nós ouvimos de pessoas que já foram uma bênção nas mãos do Senhor, e há uma luta, há uma batalha, uma guerra para retornar, ele não consegue se firmar, porque é uma dificuldade de voltar. E às vezes, em vez de estarmos felizes pelo retorno, pela salvação da vida daquelas pessoas, às vezes alguém vai murmurar, reclamar, falar, lançar em rosto o seu erro, o seu pecado, por causa disso, por causa daquilo. Não, assim como esse filho mais velho fez, pai, ele pediu a herança, ele gastou tudo que ele tinha, ele gastou com as meretrizes, e agora o Senhor dá um banquete ao pai de meu filho. Esse meu filho estava morto e reviveu.
Esse meu filho estava perdido e foi achado, e como é que eu não posso dar um banquete, dar uma festa pelo retorno dele? Vamos comer, vamos nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Mas esse filho mais velho, em vez de se alegrar com o retorno do seu irmão, ele não quis participar da festa. Aí o pai diz: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus queridos e amados irmãos, guarde esta palavra em seu coração. Jesus não veio salvar. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Os médicos não vêm para os sãos, mas vêm para os doentes. Se você está são, amém. Continue sadio na presença do Senhor. Mas entenda que existem pessoas que estão enfermas, estão doentes espirituais. E no mundo, pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo são pecadores que precisam de Jesus, que precisa da presença do Senhor. Jesus veio para essas pessoas. Não faça como esse filho mais velho, que em vez de entrar na festa e também comemorar pelo retorno do seu irmão, pela volta do seu irmão, ele foi questionar o seu pai. A Bíblia diz que assim há alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Meu querido ouvinte, você que está a ouvir esta palavra, ou você que já foi cristão e está afastado de Jesus, você quer voltar para Jesus hoje? Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Jesus está pronto para perdoar os seus pecados. Veja que a história da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 lá no deserto e sai ao encontro da única ovelha. E há um hino na harpa cristã que diz que o pastor sai à procura da ovelha que estava perdida. Quem sabe você que está me ouvindo esta noite não é a ovelha que se perdeu do rebanho do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus continua ao teu encontro. Jesus sai ao teu encontro esta noite. Por isso que Ele coloca esta palavra para você ouvir esta noite, porque Ele sai ao seu encontro, porque você faz parte do rebanho das ovelhas de Cristo Jesus. Jesus está pronto, Jesus está indo ao teu encontro. Como, pastor? Usando os pregadores, usando os homens, as mulheres de Deus para pregar o seu evangelho. E muitas vezes você tem ouvido, é Jesus indo ao teu encontro, e Ele quer te trazer, porque com certeza a ovelha, quando dispersa, se perde, ela está arriscada a se ferir, a se machucar, e Ele coloca no seu ombro. Jesus, o pastor, e coloca a ovelha sobre os seus ombros e traz de volta. Quem sabe você só se feriu, você só se machucou nessa decisão que você fez a se afastar de Jesus. Mas Jesus esta noite está indo ao teu encontro, pronto a te colocar sobre os seus ombros, tratar das tuas feridas, perdoar os teus pecados. Não quer nem saber o que você fez, o que você cometeu. Ele está pronto a perdoar os seus pecados. E a Bíblia diz que há uma alegria no céu por esta atitude. Ele não quer, assim como o pai fez com aquele filho, Jesus também quer fazer com você.
aquele pai, o filho chega e diz assim: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser recebido como teu filho, me receba como um dos teus trabalhadores. O pai não quis nem saber. Por tudo que aquele filho havia cometido, ele reconhecia que ele não era digno de ser recebido como filho daquele fazendeiro. Mas o pai não quis saber o que ele havia cometido. O pai mandou colocar as sandálias nos seus pés, mandou colocar o anel no seu dedo, mandou vestir a ele a melhor roupa e mandou matar o bezerro cevado e disse: vamos comer e vamos nos alegrarmos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que é que a gente percebe? O pai não quis nem saber da decisão errada que aquele filho havia tomado e distanciado da casa do seu pai. Jesus não quer nem saber o que você fez, o que você cometeu. Jesus está pronto a te receber, a perdoar os teus pecados, te purificar com o sangue de Jesus Cristo e te receber novamente como filho dele, porque não existe ex-filho. Em um relacionamento existe ex-esposa, ex-marido, mas nunca nós vamos ver ex-filho, ex-pai. Aquele filho, ele poderia ter cometido o que ele cometeu, mas ele não deixou de ser filho daquele fazendeiro. E o pai que lhe deu esse poder, lhe deu esse direito, porque pela decisão que ele tomou de pedir a herança, o pai tinha o direito de não lhe receber mais como filho. Mas ele tomou esta decisão e recebeu ele novamente com seu filho. João disse, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Que nesta noite, meu querido, você repense, tome uma decisão, e aonde você está aí, entregue a sua vida a Jesus. Volte para Jesus enquanto é tempo, porque Jesus está pronto para perdoar os seus pecados.